SC Real Conversa. Olá, minha gente, tudo bem? Aqui é Carlos Brandão falando diretamente do Hotel Tannenhof para mais uma edição do SC Conversa. Hoje a gente trocou um pouquinho aqui de lado. Elton Guerra, que geralmente é o entrevistador, hoje será o entrevistado. Hoje vamos falar um pouquinho da vida dele, conhecer um pouquinho da atuação política, empresarial e também desse livro que ele está lançando agora, que é A Arquitetura da Mentira, né? Tudo bem, Elton? Tudo bem, Carlos? Tudo bem aos amigos do SC Real Conversa e do SC Real Notícias. É um prazer, né? Eu sempre estou aqui, mas agora ser entrevistado por você, meu sócio, meu parceiro, meu amigo, é algo diferente. É uma emoção um pouquinho diferente, onde a gente pode conversar e contar, talvez não todos os nossos bastidores, mas né, a nossa vida como ela é. Isso aí. É sempre um pouquinho mais complicado quando você vai ser entrevistado do que quando você vai ser entrevistador, né? Porque você nunca sabe o que exatamente vai sair dali. O que vem da tua cabeça. Vamos nos vingar. Então, Elton, assim, já te conheço há muito tempo, acho que já passa de 10 anos De 10 anos. nosso conhecimento um do outro. Somos sócios há quase um ano, né? Setembro faz um ano. Faz um ano e posso dizer que tem sido uma experiência muito boa, porque a tua garra, a tua vontade, a tua visão, né, de mercado também tem sido muito importante para o portal e para a vida da gente, porque a gente aprende todo dia um pouquinho. Mas aqui vamos falar um pouquinho mais sobre o Elton, né? Quem é Elton Guerra? Elton, para quem não te conhece, conta um pouquinho da tua história. Bom, meu nome é Elton Zatter Guerra, família Zatter. Zatter por parte de mãe, Guerra por parte de pai. Sou filho de um mineiro e de uma mãe que é gaúcha. Se encontraram pelo destino da vida, tiveram um relacionamento, saiu um fruto desse relacionamento que sou eu. E nascido em Guarapari, Espírito Santo, mas joinvilense de coração, há mais de 40 anos nessa cidade. Aqui nessa cidade eu não casei em Goiânia, mas constituo a minha família, meus filhos aqui, enfim. Né? Desde muito cedo, Brandão, eu me envolvi com política porque gosto de pessoas. O fato de fazer política eu acho que é o secundário, porque o primário é o gostar de gente. E uma das coisas que mais me incomoda é ver pessoas com necessidade, com dificuldade, pessoas oprimidas, né, com dificuldades financeiras, emocionais. E essa situação que me incomoda, que me faz e que me fez levar para a política desde muito cedo, né? Eu, com 15 anos de idade, eu estava num jantar, meu pai era funcionário da Casan, jantar de fim de ano, e eu sempre tive os meus posicionamentos muito fortes, né? Eu nunca fui Maria vai com as outras, eu sempre tive o meu pensar, o meu olhar. E conversando com o diretor do sindicato da Casan, na época, o Paladini, e lá atrás ele me convidou então para fazer parte do PCdoB. Mas eu nem tinha título de eleitor, tinha 15 anos, não sabia nem o que era PCdoB, eu estava entrando, era muito cru. Bom, foi uma grande escola, né? O JS, da Juventude Socialista, isso foi 91, dezembro de 91. Em 92, eu não podia me filiar no PCdoB, mas estava militando no PCdoB, participei da minha primeira eleição, né? Eu de 15 para 16, eu ajudei o PCdoB na campanha do Valmir Oléias. Era o candidato a prefeito, a vice e um candidato a vereador. Nossa. Bem coisa de maluco, né? Uhum. Coisa de jovem, né? Hoje não faria, mas foi uma grande escola. 93, o PCdoB era um partido, ainda, né? Acredito que seja, não milito mais,
mas à época defendeu o parlamentarismo, tão quanto o PSDB também fazia parte da frente parlamentarista. E eu fui representando o PCdoB para a frente parlamentarista. E lá eu conheci alguns amigos que carrego até hoje, né, como Álvaro Junqueira, o Carlos Caetano, que estavam no PSDB. E aí eu fiz uma transição, saí de um partido que não era afiliado, que era o PCdoB, da UJS, e me filiei ao PSDB. Então ali em 93, eu já tinha 16 anos, eu tive uma militância partidária de fato. Essa militância ficou até 1996, aonde eu fiz um trabalho de juventude, junto aos estudantes secundaristas e tal. E naquele ano de 96, representando a juventude do PSDB, eu fui testado nas urnas. Eu fui candidato a vereador sem dinheiro, sem noção ainda de o que era uma campanha eleitoral, mas com sede e desejo de viver na pele aquilo tudo que eu já tinha vivido há 4 anos atrás, há 2 anos antes, com a eleição de deputado estadual, né, que foi em 94. E em 94, voltando um pouquinho, tem uma história muito bacana, porque nós, o PSDB, ele estava na frente de esquerda aqui no estado, junto com Nelson Vedequim, candidato a governador, Wilson de Souza, da Dudalina, como vice-governador, a Lucy Choinaski como candidata ao Senado. E naquele ano, o Fernando Henrique Cardoso tinha 2 palanques aqui, um do PFL, do Jorge Bornhausen, e do Nelson Vedequim, através do Wilson de Souza. Aqui em Joinville foi feito um grande comício do Fernando Henrique Cardoso. Sim. Ali na Expoville, que foi comandado e pilotado pelo PFL, do Jorge Bornhausen. E nós, que éramos do partido do presidente, do Fernando Henrique Cardoso, nós não tínhamos dinheiro. E nós não dominávamos a batuta, mas fizemos um pequeno palco num caminhão de som na frente do aeroporto. E fomos recepcionar o Fernando Henrique Cardoso a ponto de levá-lo para cima do caminhão de som e ele falar primeiro para nós. E eu estive junto em todo o processo, junto com o Fernando Henrique Cardoso, no aeroporto. Lá tem o antigo aeroporto, agora o terminal está mudado, mas tinha uma lanchonete. Foi feita uma mesa comprida e eu sentei ao lado do Fernando Henrique Cardoso. O Márcio Berezowski, que tinha sido senador, estava do outro lado. E o Jorge Bornhausen apareceu lá e quis sentar ao lado do Fernando Henrique Cardoso. Eu não deixei. Eu não deixei, lógico. Não vou morar na Lagoa e perder ponto para sapo. Não deixei. E lá nós comemos misto quente e tomamos suco de laranja. E saímos dali e fomos para cima do caminhão de som. E nós não tínhamos bateria de foguete. E apareceu uma bateria de foguete na hora que o Fernando Henrique Cardoso falava para nós. Ai, Jesus, aquilo foi o ápice, né? Bom, saiu dali, enfim, a minha vida continuou. Em 96 candidato, aí depois eu saí do PSDB, fiquei um tempo sem partido, aí voltei pro PDT, saí do PDT, fui pro Podemos, enfim. Aí tem um episódio em 2006 que eu conheci a história da Heloísa Helena, que tinha saído do PT e fundou o PSOL. E acabei parando no PSOL para ser candidato a deputado federal. Nossa. Outra loucura. A loucura que a vida nos prega. Mas também foi uma outra aprendizagem. Né? Sem dinheiro, sem nada, um partido de esquerda, mas eu não compactuava com o modus operandi de alguns grupos de esquerda, e sim com as ideias da Heloísa Helena. Acabei sendo candidato, fiz quase 1.000 votos. E depois, em 2016, eu fui candidato a vereador de novo, aí já pelo Democratas, de um lado para o outro. Sim. Mas eu nunca tive um lado específico de ideologia partidária. Eu falei no começo que eu gostava de gente. E gente tem em todos os lados. E os partidos políticos são ferramentas essenciais para a democracia. Isso é uma coisa que eu gostaria de falar. Você é formado em ciência política. Sim. Né, com várias pós-graduações e agora um mestrado. Como é que você avalia esse momento que a gente vive de polarização, de
pouco diálogo, que a política basicamente é conversa, né? E não se pode mais conversar. Como é que você avalia isso como cientista político especialista nessa área? Então, rapidamente, eu comecei a fazer faculdade de engenharia ambiental aqui na Univille, fiquei 1 ano e meio, não gostei, acabei e fui para a Univale, lá eu terminei o meu curso de ciência política, isso foi em 2001, provavelmente, foi até 2005, 2006 que eu me formei cientista político. Depois eu fiz pós-graduação em filosofia, sociologia, teologia e direitos humanos, docência do ensino superior, e recentemente eu fiz um mestrado em comunicação em política. Veja, por que surgiu essa questão do mestrado? Eu já estava incomodado com algumas coisas. Essa mudança do comportamento eleitoral, ela vem acontecendo desde 2013. E eu estava caminhando com a minha esposa na beira da praia e falei, nossa, eu preciso voltar a estudar, eu preciso me reconectar, porque eu não consigo mais entender o pensamento da sociedade e do eleitor, né? Eu não consigo entender por que eles são contra certos benefícios sociais em detrimento de uma liberdade individual. Eu comentei isso com ela, ela falou, me incentivou e tal, e aí a gente fez uma viagem, e quando voltei dessa viagem, ela apareceu na timeline do Instagram dela um curso de mestrado ministrado pela universidade, por uma escola de negócios de Madrid, chamado Next Education, com o chancela da Universidade de Lleida, na Espanha. Um curso online, poderia fazer presencial, semipresencial ou online. Online era o mais em conta, ainda fiz uma prova e ganhei uma bolsa de 50%. E fui fazer um curso de mestrado em comunicação em política avançada, totalmente em espanhol. E aí eu tive que escolher um tema para minha tese de mestrado. E aí foi aquilo que eu falei para ela que eu precisava me reconectar. E aí eu fui estudar o comportamento do eleitor. O porquê que o eleitor estava desse jeito. E aí eu fui para comunicar. E como era comunicação, eu tive que trabalhar as ferramentas que a campanha da direita utilizou em 2018 e 2022. Quais foram as ferramentas que eles utilizaram? Quais foram as nuances? O que mais eles... Qual era o alicerce das campanhas? Quais foram os tipos de ferramentas digitais que eles utilizaram? Tudo isso eu pesquisei e coloquei na minha tese de mestrado, e aí passei, né, com 8,5 de nota, o que me deixou muito feliz, e agora com uma titulação de mestre em comunicação em política avançada. Certo. E esse mestrado, evidentemente, gerou uma tese. Sim. E essa tese gerou um dos motivos da gente estar aqui fazendo essa entrevista, que é o livro, A Arquitetura da Mentira. Fala um pouquinho como é que você chegou e qual é a história. Não vamos dar spoilers, porque o livro está sendo vendido e vai ser feito um lançamento, enfim, uma série de eventos pelo Estado. Como é que você chegou a esse livro e qual é o âmago, o conceito principal? Então, como eu trabalhei a questão da comunicação da direita de 2018 e 2022, e nos estudos eu me deparei com situações muito pitorescas, situações inusitadas, diferentes, né? Nós tivemos vários casos, né? Pessoal rezando para pneu, batendo continência para gente vestida de robô, fazendo sinal com o celular para extraterrestre. Algo que, se me contasse numa história de ficção científica, eu ia dizer, pô, beleza, ficção científica, mas realidade foi uma realidade paralela. E, logicamente, que as pessoas não fizeram isso de graça, né? Elas tinham a mente capturada por alguma coisa, né? E o processo de comunicação, né? O ecossistema comunicacional utilizado pela extrema-direita aqui no Brasil, pelo movimento bolsonarista aqui no Brasil, foi o que levou as pessoas a se embebedarem de uma mistura que tinha o sofismo,
o tradicionalismo e a lógica algorítmica, que foi o meu tripé da tese de mestrado. É a minha hipótese de mestrado que eu consegui comprovar. E aí, esse meu estudo teórico, eu pensei, eu não posso deixar isso dentro do meu armário, né? Ou, de repente, poderia estar disponibilizando em bibliotecas universitárias. Mas eu quis transformar num livro. Claro que para transformar num livro eu não posso simplesmente reencapá-lo e dizer agora é um livro. Não, aquilo é uma tese de mestrado, é diferente de um livro. O livro tem que ter uma história, tem que ter um contexto, tem que ter um porquê. E aí volto à memória a conversa que eu tive com a minha mulher de me reconectar com tudo aquilo que a sociedade passou e estava se transformando. E aí eu vou fazer um recorte histórico. Eu vou buscar na história o ponto exato dessa inflexão, que foi em 2013, com os movimentos de rua, aonde nascem, através das redes sociais, um grande movimento por brigar por 20 centavos de aumento do passe de ônibus. Então ali nasce uma mudança na curva do pensamento social. Pô, se as pessoas se indignaram por 20 centavos e utilizaram as redes sociais, não tinha mais caminhão de som de sindicato, não tinha mais líderes políticos chamando as pessoas, não tinha mais um partido político. Bom, então quer dizer, estava mudando o pensamento da sociedade e o pensamento político racional. Então o meu livro começa no ano de 2013 e aí eu conto a história de todas as passagens, passando por 2014, que aí é o nascimento dos movimentos Vem Pra Rua, MBL e outros tantos movimentos que nasceram na internet e que ocuparam as ruas até chegar no momento em que teve o impeachment da Dilma, que esses movimentos da internet, já enraizados nas ruas, deram força e deram ao Congresso Nacional a solidez que precisava para dar o impeachment, para impeachment a Dilma, né? Porque depois entendeu-se que a Dilma não fez absolutamente nada, mas não tinha a força política no Congresso e já não tinha mais o apoio popular. E aí a gente tem que entender que como nasce esse apoio popular ou esse desaprovação popular, né? Através da comunicação, através de tudo aquilo que eu tinha estudado na minha tese de monografia. E tudo isso está no livro. Tudo isso está no livro até nós chegarmos no fatídico 8 de janeiro de 2023. Não vamos contar a história do livro, isso aí fica para os leitores. Quando é que é o lançamento efetivo do livro? Nós vamos lançar no dia 22 de agosto, né? Vai ser lá no Literário, que é uma cafeteria com livraria ali na rua Itajaí, esquina com 7 de setembro. Em Joinville. Aqui em Joinville, nós vamos fazer aqui. Depois nós vamos percorrer o estado, devemos fazer uma na LESC, na Assembleia Legislativa, pós as eleições. A Câmara de Vereadores aqui também gostaria que a gente fizesse uma apresentação ali, apresentasse o livro, mas também pós eleições. Então, a eleição desse ano nos prejudicou um pouquinho no time, mas tudo no tempo de Deus, né? Prejudica, mas ajuda porque é um tema que está em voga, né? Ou seja, todo mundo falando sobre as questões políticas e em função das eleições, e o teu livro vem já de encontro a esse segmento, e podemos adiantar que o livro vai se transformar em palestras, em algum tipo de divulgação nesse sentido? Sim, a ideia nesse dia 22 é a gente ter um preâmbulo do que vai ser os próximos lançamentos. Eu digo que é um pré-lançamento dia 22, tanto que são apenas 40 vagas, né? Que a gente está falando com os amigos agora, oferecendo os livros e tal. Vai ter o livro para vender no dia, para quem não quiser comprar. Tem no portal um link já para fazer a reserva. No link, já leva para nossas redes sociais e aí através delas conversam conosco, né? Enfim, tem várias possibilidades, né? De você adquirir o livro com antecedência. Só vai receber o livro no dia 22, né? Já com a dedicatória, né? Certo. Agora, a ideia sim é a gente construir um bate-papo com
com os leitores e aonde a gente for apresentar, levar um debate sobre esse tema, que é um tema muito... É um tema de formação política, eu acho. Isso. Acredito que isso possa ajudar as futuras gerações de políticos no país, até para que não se repitam as mesmas situações. E eu digo que vai mais assim, é uma questão de quebra de paradigmas. Porque hoje, o momento que a gente vive numa falsa polarização, que é uma falsa polarização. De um lado, tem aquele pessoal que diz assim, esse pessoal da extrema esquerda, é que no Brasil a extrema esquerda é tão insignificante que ela não manda nada. Mas eles confundem muito o Partido dos Trabalhadores, o PT e tal, como extrema esquerda. E não é. Aí volto a dizer que a ciência política pode te ajudar bastante, que o PT é um partido de várias correntes. E hoje a corrente que domina o PT é uma corrente mais social-democrata. O Lula pode ter sido mais radical no passado, mas depois que ele teve que fazer a composição com o PL, o mesmo PL do Bolsonaro, indicando o vice do Lula, a inflexão do Lula foi à direita. Né? E é um governo que olha não só para os pobres, mas também olha para os ricos, né? Os banqueiros nunca ganharam tanto dinheiro quanto agora, né? Enfim. Né? Então, mas isso a ciência política fala, e nessas rodas de conversa a gente vai poder falar bastante, porque eu não quero falar só para quem torce para um time ou para quem torce para o outro, né? Eu quero falar para todos. E eu quero falar mais para quem torce para o Bolsonaro, porque ele pode continuar sendo de direita, não é o problema ser de direita, mas ele tem que saber o que é ser de direita. E ele tem que entender que no momento que lá no futuro apareça um outro movimento que tente capturar a mente dele, através da comunicação, não vou cair nessa. Seja preparado, né? Exatamente. É isso aí. Bem, então vamos indo para o finalmente, Elton, essa conversa é rápida, passa rápido quando a gente conversa e o papo é bom. Eu queria dar um espaço para as tuas palavras aí finais desse material aqui hoje. Bom, vocês me acompanham aqui no SC Real Conversa, sendo entrevistado sempre, né? Agora desse lado, e podendo falar dessa obra que é fruto do resultado de muito estudo de mestrado. A obra tá legal, a obra tá bacana, ela não vai parar por aqui. Eu já estou trabalhando numa segunda obra, que é a Mente Capturada, mas entre a Mente Capturada e a Arquitetura da Mentira, nós vamos ter uma trilogia de e-books, onde eu estou trabalhando nisso já, que vai ser o caso Brasil, o caso Argentina e o caso Estados Unidos, que se completa. Por quê? Quando você fala em comunicação, você tem que entender que isso é tudo uma engenharia, é uma arquitetura, e ela não é local, ela está interligada internacionalmente, e é isso que eu quero, com o estudo que eu fiz, já falo do caso brasileiro, mas vou explicitar isso mais nessa trilogia que a gente vai lançar em breve, e a Mente Capturada mais a seguir. É isso aí, gente. Muito obrigado pela audiência. Da próxima vez, provavelmente, o Elton vai estar desse lado e eu atrás das câmeras, onde geralmente eu estou e vocês não me veem. Mas curtam, compartilhem, acessem o portal SC Real Notícias para ver as notícias, para entender tudo o que está acontecendo no Estado, no Brasil e no mundo. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Obrigado. SC Real Conversa.